A Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do seu povo no Antigo Testamento. A Arca da Aliança também é comumente chamada de Arca do Testemunho ou Arca do Concerto. Tal designação se refere especialmente ao fato de que a Arca da Aliança guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel no Sinai. Dentro da Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão que tinha florescido no deserto e um pote contendo o maná, exatamente o maná que havia caído do céu ali no deserto durante a peregrinação do povo rumo à terra prometida. Se trata de um baú retangular feito de madeira de cipestre revestido de ouro por dentro e por fora. Como você pode ver na sua tela, se trata de uma obra incrível arquitetada pelo próprio Deus. Representava a presença de Deus no meio do povo. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês estão vendo essa arca de madeira aí? Pois eu estou também no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Não peguem ar e nem entrem em pânico. Bom, para muitos, essa preciosidade se encontra na Etiópia dentro de uma igreja. Será mesmo? Será que já encontraram essa preciosidade? Bem, nós fomos atrás das informações, será um vídeo cheio de informação, então se acende para ouvir tudo. Tem gente que não tem paciência, por isso eu já estou avisando logo. Vai ter muita informação, para quem gosta de história, será um prato cheio. Mas antes de entrar de vez nesse assunto e conversar com vocês sobre isso, eu quero cumprimentar todo mundo com a paz do Senhor. Eu sou o missionário Cleiton Santos e eu estou aqui todo dia, 4 da tarde, trazendo conteúdo cristão variado. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e coloque aí um comentário que eu vou ler. E aí, na sua opinião, será que já encontraram a Arca da Aliança ou ela foi escondida pelo próprio Deus? Inclusive, eu vou falar sobre isso lá na parte final do vídeo. Tendo dito isso, não taca os pés no vídeo porque dá trabalho para fazer. Vamos entrar de vez no assunto de hoje. A igreja Nossa Senhora de Sião, na cidade de Aksum, na Etiópia, seria, de acordo com uma história bastante difundida no mundo, especialmente entre judeus e cristãos, o abrigo de um dos maiores símbolos da Bíblia, a Arca da Aliança. Se trata de um objeto famoso, inclusive já foi retratado no cinema como o filme Os Caçadores da Arca Perdida, de 81. Além de ser um dos maiores símbolos da Bíblia, é um dos maiores mistérios da humanidade, onde alguns chegam a especular se ela realmente existiu. Bom, nós sabemos que existiu, afinal de contas a Bíblia ela é verdadeira e o próprio Deus mandou fazer e nós cremos na palavra de Deus. Não é mito, não é história de carunchinha, é a Bíblia. De acordo com o portal americano Live Science, especializado em notícias científicas, existe de fato uma arca dentro de uma igreja, a igreja de Nossa Senhora de Sião, guardada a 7 chaves. A sala onde se encontra o objeto não pode ser visitada. Somente algumas pessoas que seriam as guardiões do famoso baú. Exatamente, na Etiópia tem essa igreja e tem um baú lá dentro, protegido a 7 chaves. Ninguém não pode entrar, a não ser os guardiões. Bom, com tanto mistério envolvido, algumas pessoas acreditam piamente que a Arca da Aliança está lá dentro, porque a segurança é ferrenha, inclusive já houve quase uma confusão por causa disso. Alguém do exército tentou invadir e eu vou já falar sobre isso aí. A história envolvendo a Arca da Aliança na igreja de Nossa Senhora de Sião data dos anos 1400. Isso no final da Idade Média. A história conta que a Arca da Aliança ela foi levada para a Etiópia há mais de 3.000 anos por um homem chamado de Menelik, que seria filho da rainha de Sabá com o rei Salomão. Ele teria fugido e levado a Arca da Aliança com ele. Essa história, inclusive, muito antiga. O portal Live Science destaca que a farsa, entre aspas, foi desvendada no período do Segundo Conflito Militar Mundial. Isso por Tudor, o sobrenome não sei falar. Esse indivíduo era professor da Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos. E ele contou ao site que conheceu o oficial do exército britânico chamado de Edward, que teria visto a arca dentro da igreja etíope durante a invasão do país africano pela Inglaterra, no início dos anos 1940.
Esse respeitado militar revelou o seguinte, que quando ele chegou lá, os guardiões do templo botaram o pé na parede, como a gente fala aqui no Maranhão. Botaram o pé na parede e disseram, aí dentro ninguém entra. E o que foi que ele fez? Ele ameaçou, chamou os homens dele, os soldados, né? Ameaçaram e disseram, vocês têm que abrir a igreja, afinal de contas, precisamos saber o que tem aí dentro que é tão importante que ninguém pode ver. Meu amigo, e eles abriram a porta. Abriram a porta e quando ele chegou lá dentro, o que achou? Uma arca com aspecto novo. E segundo ele, não poderia ser a Arca da Aliança. Até parecia e tal, mas o aspecto era novo, o que indicava ser produzida, inclusive, na Era do Bronze. Ainda segundo o professor britânico, o oficial do exército não quis expor que se tratava de uma réplica, isso para não ferir os sentimentos dos etíopes. Entretanto, a história acabou vindo à tona em 1992, quando o jornal americano Los Angeles Times publicou uma entrevista. Na ocasião, ele falou sobre a falsa Arca da Aliança da Igreja de Nossa Senhora de Sião. Bom, mas mesmo diante desse relato histórico, algumas pessoas alegam que verdadeiramente a Arca da Aliança está lá e aquilo que esse oficial do exército viu foi, na verdade, a verdadeira arca bem preservada, bem limpinha e guardada pelos etíopes. Será mesmo? Qual a sua opinião sobre esse relato todo? Eu sei que a parte final desse vídeo jogou um pouquinho de água fria em cima das suas expectativas, né? Missionário, eu achei que tinham achado a Arca da Aliança. Na minha sincera opinião, esse objeto sagrado foi escondido pelo próprio Deus. Deus criou uma situação para não tornar ela pública. Você já pensou o tamanho da idolatria que seria? Porque lá dentro tinha as tábuas da lei, como eu já falei, os 10 mandamentos, exatamente, as pedras originais que desceram do monte, um vaso contendo o maná que tinha caído do próprio céu e também o cajado de Arão que tinha florescido no deserto. Meu irmão, se o povo soubesse onde estava realmente, era caravana atrás de caravana, pessoas indo idolatrar. Eu acredito que até pegar no chão ou vender areia, pedra do lugar, a idolatria seria ferrenha. Se trata de um símbolo muito valioso para judeus e cristãos e, na minha opinião, Deus escondeu. O mistério é muito grande, vários arqueólogos já tentaram encontrar e nada. Alguns alegam que ela foi roubada durante as perseguições que Jerusalém enfrentou, enfim, mas na minha opinião, Deus escondeu em algum lugar, Deus ocultou da humanidade. Porque Deus, queridos, ele detesta a idolatria. A idolatria é um dos 2 pecados que Deus mais detesta. Um deles é a prostituição. Prostituição e idolatria são os 2 pecados na Bíblia que Deus mais detesta. A prostituição é um pecado contra o próprio corpo, criado para a glória de Deus. E a idolatria é um pecado contra o próprio Deus. Inclusive, a idolatria, em alguns textos bíblicos, é comparado à prostituição e prostituição também comparada à idolatria. Então eu vejo o seguinte, para Deus evitar pecado, para Deus evitar idolatria, Deus escondeu. Irmãos, porque imagina se hoje em dia a pessoa pudesse ver a Arca da Aliança, sabe, é uma coisa muito profunda, é uma simbologia muito profunda mesmo. Como eu já falei, ela representava a presença de Deus no meio do povo. E para você olhar para aquele objeto de madeira revestido de ouro, irmãos, a idolatria seria ferrenha. Mas você pode deixar a sua opinião nos comentários desse vídeo. O nosso vídeo de hoje foi esse, foi uma conversa, foi um vídeo contando relatos históricos. E também fazemos questão de deixar essa mensagem final. Deus repudia qualquer tipo de idolatria ou egolatria. Você sabe que a egolatria é quando você se auto-adora, né? Você se coloca acima de Deus, você tem um apego profundo por si mesmo, ao ponto de rejeitar Deus e se comportar como se você mesmo fosse o seu próprio Deus. Mas mais importante do que sabermos onde está a Arca da Aliança é sabermos que temos o Espírito Santo, que hoje em dia, no tempo da graça, é o sinal de que temos a presença de Deus na nossa vida. Quem tem o Espírito Santo, essa pessoa pode dizer, Deus está comigo. Onde eu colocar meu pé, Deus vai colocar o dele também, os meus projetos serão abençoados.
eu tô de fato caminhando rumo ao céu. Assim como a Arca da Aliança no Antigo Testamento representava a presença de Deus no meio daquela multidão, no meio de Israel, hoje o Espírito Santo na nossa vida representa a presença de Deus porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Isso é muito importante, ele está aí dentro de você. A Bíblia diz que nós fomos selados por esse Espírito e a Bíblia diz que ele é a garantia da nossa salvação. É bíblico, está aparecendo aí a referência para você ler. Deus abençoe. Se esse vídeo te edificou, pega ele e compartilha com mais pessoas. Deixa o seu like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos como esse. E se deseja ser um aluno nosso, será um prazer. Conheça o meu curso na descrição. É um material que tem abençoado, irmãos, tantas pessoas pelo mundo afora. Exatamente, muita gente faz parte, nós temos um grupo no WhatsApp de suporte. Todas as pessoas que se tornam alunos entram nesse grupo. Eu tô lá também, é uma bênção de Deus. Quem já está fazendo o curso pode dizer que é bênção, porque é mesmo. Tá certo? Até amanhã. Deus abençoe. Foi uma bênção para mim trazer esse vídeo de hoje, esse comentário de hoje. E fica a mensagem final desse vídeo. Assim como a Arca da Aliança representava Deus no meio de Israel, o Espírito Santo na nossa vida representa a presença de Deus em nós e quer dizer também que ele está conosco. Aleluia! Ele é valiosíssimo, não perca o Espírito Santo, porque ele também pode sair da pessoa se a pessoa for para a bandidagem do pecado. Tá certo, irmãos? A parte do Senhor, Deus abençoe, estou muito alegre com Jesus, eu acredito que vocês devem ter percebido que a minha empolgação é porque eu me empolgo mesmo falando de Jesus. Amém? A parte do Senhor, Deus abençoe, até amanhã, 4 da tarde, querendo Deus.